Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Augusto Vieira, presidente da equipe do Barcelona do Rio de Janeiro, que tem surpreendido nesse segundo semestre, né? Tanto no torneio OPG, com alguns bons resultados, quanto no profissional, com alguns ótimos resultados, inclusive uma vitória sobre o América por 3-1. Presidente, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, quem é esse Barcelona que está surpreendendo aqui no Rio? Boa tarde. Esse Barcelona fazendo um trabalho já a longo prazo e sempre trabalhando em prol do desenvolvimento do esporte, principalmente com os garotos, que não têm oportunidade nos clubes e venham para o Barcelona e o Barcelona para que eles possam ter as suas oportunidades. Esse time hoje do profissional é um caso desse. Vários jogadores que já jogaram em outros clubes e mais os garotos que não têm oportunidade, não tendo oportunidade, formaram um grupo forte, um grupo unido, com um treinador que tem uma visão muito grande em relação a esse tipo de grupo, que está fazendo com que dê resultado. Mas isso não foi só no profissional. O feminino é a mesma coisa, o masculino dos juniores é a mesma coisa. É interessante, né, que você citou o trabalho também do profissional, do técnico, no caso o Mazolinha. E eu conheço o trabalho do Mazolinha desde a época que eu cobria a Bangu por outra empresa. E é um treinador que gosta de trabalhar com jovens e me chama a atenção que ele está com algumas peças que já trabalham com ele há tempos também, que já tiveram oportunidade, como por exemplo Fernando Júnior da equipe do Bangu. É um time que se conhece, né? O treinador conhece o time se conhece, isso resulta em bons resultados, né? Sim. A grande sacada do Mazolinha é que os jogadores acreditam num esquema de jogo. Eles acreditam no Mazola. O Mazola tem o grupo na mão, que faz com que eles se dediquem ao máximo dentro do campo. Às vezes o time do Barcelona pode não ser superior ao time do adversário, mas a união é tão grande, a vontade é tão grande, que eles se superam. Isso é uma característica do Mazola. É só você observar, quando ele estava no Bangu, várias as vezes que ele assumiu, ele fechou um grupo. Isso é uma característica dele, pessoal dele. É interessante esse tipo de afirmação, presidente. Presidente, como é que vocês chegaram à montagem desse time, né? A gente sabe que a equipe, quando é de segunda divisão, terceira divisão, ela muitas vezes tem a questão dos testes. Como é que vocês montaram o elenco em si? Você disse que algumas peças foram trazidas pelo Mazolinha, mas como é que vocês chegaram a esses garotos? O projeto já vem de quantos anos trabalhando com eles? Tem jogadores que já vinham do próprio Barcelona, tanto das categorias de base, como o próprio profissional que jogou na Série B e não saiu bem, porque faltou isso, faltou essa união, esse grupo fechado. Mazola, quando chegou dentro do clube, ele trouxe três jogadores, e mais alguns que já estavam dentro do grupo, já era de trabalho com ele, como é o Davi que trabalhou com ele, o Charlinhos que trabalhou com ele, o Fabão, trabalharam com ele no Bangu. Então, eles já sabem como é a maneira do Mazola se proceder em relação ao grupo. Então, ficou muito mais fácil, porque o grupo em si, a maioria já conhecia. O próprio Sidney jogou com o Mazola, o Beto jogou com o Mazola. Então, eles já conheciam ele. Né? Então, ficou mais fácil porque o clube que age da mesma maneira que o Mazola tem o princípio, ficou mais fácil de se encaixar. Então não há vaidade, não há ninguém acima de ninguém. Só para você ter ideia, o Léo Flores jogou contra o América com um problema de uma contusão no nervo ciático. Mas jogou. Isso ele trouxe para o grupo, mesmo com a idade que ele tem, trouxe uma garra muito grande, uma vontade muito grande, com que os garotos tirassem ele como exemplo. Inclusive o próprio Léo Flores, que é um jogador já rodado,
né, que já tem uma certa idade em relação ao grupo, ele foi fundamental no jogo contra a América, de demonstrar a vontade de jogar, a vontade de vencer e não desistir. Ele estava com problema no nervo ciático, fez tratamento no vestiário, fez tratamento durante a semana, não treinou para ir para o jogo e agarrou um pênalti. O Sidney, há 2 dias anteriores, caiu da moto, estava com a panturrilha toda esfolada, você entendeu? Mas quis jogar. Então, isso está faltando no futebol hoje. Porque hoje no futebol, ninguém mais está se preocupando em jogar futebol, de mostrar o seu futebol, né? E o Barcelona está resgatando isso dentro do próprio clube. Mas isso por causa do Mazzola, que também pensa dessa maneira. O grupo que está com ele também pensa dessa maneira. Pô, aí não tem como não dar certo. É muito difícil não dar certo. Agora, presidente, que chama a atenção, como você falou, são os resultados também que a equipe está tendo. Não está sendo só superação, a superação está rendendo resultados. Foi uma vitória diante do Madureira, uma vitória diante da equipe do América, que dentre os que estão na competição são considerados grandes, e o Barcelona foi lá e surpreendeu. Vocês acreditavam que desde o início dava para fazer esse tipo de situação? Nós acreditávamos de fazer uma boa participação. A gente é bem consciente dos nossos limites em relação a eles, clubes, porque Macaé, Madureira, América, clubes de primeira divisão, com salários muito maiores do que nós, com as suas estruturas, né, totalmente superior a nós para trabalho, né, desenvolvimento. Só que aqui, quando eu falei na superação, eu iria completar não só a superação, porque a superação ela é fundamental, mas se o atleta também não tiver a condição técnica dele, né, ele não tiver dentro de um trabalho técnico, como é feito com o Mazzola, o Juneca, o Maurinho, todos que estão no grupo do Barcelona, claro que não teria esse resultado. Agora, a gente de sã consciência, a gente sabia que seria muito difícil essa chave para nós. Só que o grupo encaixou. Isso foi fundamental, né? Já no jogo contra o Macaé, quando nós perdemos de 2-1, não foi um resultado correto. Pelo menos era no mínimo um empate, mas nós perdemos. Ali mostrou que a gente tinha condição sim, que nada era por um acaso. Tudo era pelo trabalho e o resultado estava vindo em campo. O jogo contra o América, você pode observar, quem foi ao jogo, viu um sistema de jogo montado pelo treinador e que deu resultado. Então ele sabe que ele tem na mão. Então tudo isso fez com que a gente passasse a se destacar. Tanto que o Wagner, treinador do América, ele deu uma entrevista a um site dizendo que ele não estava chateado porque ele perdeu. Ele estava chateado porque ele não conseguiu vencer a estratégia do Barcelona. Isso é um elogio para o Mazzola. É interessante, né? Até porque tivemos nesse último final de semana, por exemplo, o Gilson Kleina do Avaí elogiando a postura do Vasco justamente por causa da tática implementada dentro de campo e assumindo. Não, o outro time taticamente foi perfeito. É interessante esse tipo de situação. Agora, presidente, todos esses resultados, um grupo difícil, isso pode ajudar a embalar o Barcelona para chegar longe? A gente vai abordar um pouco mais outros assuntos que eu sei, futebol feminino, a base também, mas por enquanto vamos falar do profissional. Esses resultados, eles podem ajudar a embalar, quem sabe surpreender e ficar com uma das 2 vagas do grupo? Acredito que sim. Eu acredito que é fundamental esse jogo contra o Rio-São Paulo, né? A gente já viu que o Rio-São Paulo, com exceção do jogo contra o Macaé, que a gente até compreende que uma viagem, tudo isso influencia muito na estrutura, mas o Rio-São Paulo é um time de jovens também, de garotos jovens, né? Perdeu o Madureira, mas foi numa dificuldade muito grande para o Madureira ganhar, o próprio América ganhar, então não tem nada de facilidade. Agora, se a gente conseguir passar pelo Rio-São Paulo, eu acredito muito que a gente vai conseguir uma vaga, até por causa da tabela, que nos ajuda um pouco nesse sentido, entendeu? Eu acredito que a gente possa conseguir sim. O fundamental é esse próximo jogo contra o Rio São Paulo. Um bom resultado faz com que a gente realmente entre na briga mesmo definitiva, talvez até nesse jogo contra o Rio São Paulo, a gente pode até sair na frente, terminar essa rodada em primeiro lugar.
O que já seria uma coroação de um grupo que está mostrando-se muito forte. Ô, presidente, vamos virar a chave, vamos falar um pouquinho de profissional, mas também um pouquinho sobre o futuro. O time indo bem, com atletas se destacando, a gente sabe que o futebol acaba sendo um negócio também. Um clube que quer crescer como o Barcelona, como eu já tenho acompanhado, de repente um desses jogadores se destacar bastante, pode gerar algum futuro para o Barcelona, algum fruto nesse sentido também? Sim, isso é uma das coisas fundamentais na Copa Rio. Não só a divulgação do clube, né? Toda essa colocação de que mesmo na dificuldade se consegue fazer futebol, com todas as dificuldades, o interesse nosso maior também é de tentar pelo menos um jogador sobressair para que possa ajudar o clube, porque o clube pequeno vive disso. É muito difícil para um clube pequeno angariar recursos de patrocínio, é muito difícil. A única coisa que a gente pode tentar é um garoto desse, como foi o Thiago Silva, que saiu do Barcelona e que hoje é um dos que nos ajuda pelo seu direito de formação, fazer com que a gente possa dar sequência ao trabalho que a gente vem implantando. Agora, se não acontecer, o Barcelona vai continuar aos trancos e barrancos, fazendo a coisa da melhor maneira possível para o clube conseguir. Daqui para diante, talvez eu acho que com a Copa Rio, essa divulgação que foi dada do resultado do América, que até surpreendeu a gente, né? Nós ganhamos do Madureira, mas a repercussão não foi, e no campo do Madureira, e não foi tão grande como foi a do América, aí para você ver a mídia que o América tem, eu acho que isso pode nos ajudar sim, porque muita gente que não sabia o que era o Barcelona, né, hoje passou a conhecer o Barcelona de uma maneira melhor. Acredito que se a gente for para a segunda fase, eu acho que pode chegar sim pessoas para nos ajudar. Agora, presidente, o que me chama a atenção é que vocês são um clube, de certa forma, até ousados, né? A gente sabe como é difícil fazer futebol e, de repente, vocês investem também no futebol feminino e o futebol feminino chega longe. Queria que você falasse pra gente como é que foi pra você investir nesse lado da moeda, né? Porque muitos investem só de um lado e esquecem do outro, né? Sim, nós tivemos uma coisa que foi fundamental. A nossa campanha, que não foi boa na Série B, fez com que a gente tomasse uma decisão. A gente tinha que fazer o clube, de uma maneira ou de outra, ter um caminho, ter uma trilha na frente. E quando veio o convite para jogar o futebol feminino, eu na mesma hora disse, vamos jogar o futebol feminino. Mesmo sabendo, né, das dificuldades e que nós não estaríamos jogando teoricamente, contra um Bangu, contra um Duque de Caxias que já havia sido campeão carioca, já jogou Campeonato Brasileiro, está jogando, jogou Sul-Americano, então difícil, um projeto grande como é o do Caramba, que vem com recursos fora do Brasil, e o Flamengo, que seria a Marinha. Então nós entramos até com uma categoria no adulto, umas garotas de 17 e 18 anos de idade, para que a gente fizesse essa transição para o ano que vem. Só que aí o que acontece? Nós só perdemos para o Flamengo. E o restante dos outros clubes que nós tínhamos essa noção diferenciada, acabou que o Barcelona se sobressaiu. E nos incentivou mais ainda fazer com que o Barcelona no feminino também fosse um dos que estaria ajudando. Por quê? Porque o Flamengo hoje é a Marinha. Só para te dar um exemplo, agora mesmo a federação está fazendo o campeonato 17 carioca, estadual, né, com início talvez lá para dia 18 de outubro. Só tem 3 equipes para jogarem. E agora nós entramos no Sub-17 também e vão ter 4 equipes. O que deu o Flamengo? Não está. Por quê? Porque a Marinha só queria jogar o adulto. Não é isso que o Barcelona pensa. O Barcelona pensa em ajudar a desenvolver o futebol feminino e junto com o futebol feminino, o Barcelona também se reconhecido, tem uma procura, né? O Barcelona está tentando fazer. Entendeu? Então, o Barcelona entrou na competição do feminino, não foi para ser campeão do feminino, foi para entrar nesse projeto que está crescendo dentro do Brasil, que é o projeto do futebol feminino, e fazer com que o Barcelona esteja junto desse projeto e com isso tire benefício também na divulgação da sua marca. Entendeu?
Graças a Deus já foram 2 jogadoras do Sub-17 convocadas para a seleção brasileira, que isso foi maravilhoso para o Barcelona, né? E vamos jogar o Campeonato Sub-17. É interessante, né, presidente, esse tipo de questão de tentar investir nessa modalidade também. Inclusive, na madrugada de sexta para sábado, estive conversando com o técnico Josué, da equipe do Kinderman, que é uma das equipes mais fortes justamente do feminino. Ele disse que o projeto começou mais ou menos desse jeito, com a vontade de investir, né, em uma coisa diferente, em uma coisa que fosse promissora. Queria que você falasse justamente sobre isso, né? O feminino já chegando longe no primeiro ano, já mostra que dá para investir, que dá para chegar, né? Sim, sim. E o feminino, você pode contar, ele vai desenvolver muito no Brasil. Até porque os clubes grandes parece que vão ser obrigados a ter futebol feminino. Então vai existir um futebol feminino, principalmente no Rio de Janeiro, que hoje é muito pouco divulgado, quase não tem clubes participando. Então o Barcelona teve a visão de maneira. Agora é o momento. Agora é o momento do Barcelona entrar, o Barcelona fazer história, o Barcelona participar do desenvolvimento do futebol feminino, ajudar o futebol feminino e, ao mesmo tempo, marca no futebol feminino, que é o Barcelona. Então, nós hoje, sem ter feito muita estrutura, nós já vamos à final com o Flamengo do futebol adulto. E isso vai chamar muita atenção, porque o Flamengo hoje é uma grande marca. O Flamengo está jogando o Campeonato Brasileiro, passou para a segunda fase. Então, isso faz com que o Barcelona, com toda a sua estrutura pequena, mas uma estrutura que visa o futebol, visa o desenvolvimento, visa dar oportunidade a essas garotas, porque quando você observa o Flamengo hoje, as garotas têm 34 anos, 30 anos, tem jogadora com 37 anos, aí parou, não é mais futuro. O futuro está aqui no Barcelona com 17, 18 anos. Esse é o futuro do futebol feminino. Então nós fizemos a contramão deles, entendeu? Hoje eles são os favoritos. Mas eles fizeram a contramão. Eles não pensaram no desenvolvimento do futebol feminino. Nós pensamos que com o desenvolvimento do futebol feminino e nós estando juntos, claro, é evidente que nós vamos ser muito mais vistos pelo trabalho que nós estamos realizando. Então hoje nós temos lá em torno de 30 garotas no adulto, né, e que 20 estão na faixa de 17 e 18, e agora estaremos jogando o Campeonato Sub-17. E o Flamengo não vai estar. Então, perante toda a mídia e perante o futebol feminino, nós estamos investindo sim no futuro das garotas que dentro do Rio de Janeiro não tem espaço para jogar. Você vê 4 clubes apenas que vão jogar. Mas o Barcelona está novamente jogando uma outra competição, dando oportunidade e abrindo as portas para que essas garotas se desenvolvam e talvez ajude em alguma coisa, né? Porque você vê, São Paulo está 10, 20 anos na nossa frente, entendeu? Porra, o Kinderman de Santa Catarina, é outro que está... Então, vamos ver se eu consigo fazer isso no Barcelona. Agora, presidente, uma última pergunta antes de finalizar. O Barcelona também está no masculino no OPG, né? E eu estive observando, até estive com o senhor no jogo diante do América, que taticamente a equipe do Barcelona deu um banho no América e imagino que nos jogos com as outras equipes a equipe tenha demonstrado a tática tão bem treinada no caso, o Sérgio Cazu, né, de os atletas se movimentarem bem e conhecendo taticamente, se olhando de cima estava perfeito. Presidente, qual a importância disso para uns atletas que provavelmente vão reforçar a equipe profissional no ano que vem? A importância fundamental é o que você acabou de dizer. Os atletas que vão reforçar a equipe profissional do ano que vem. Essa é a ideia. A ideia fundamental é essa. Eu fui ao jogo agora, jogamos sábado contra o Botafogo. O Botafogo no primeiro tempo meteu 2-0 no Barcelona. No segundo tempo o Barcelona empatou o jogo de 2-2. Poderia ter ganho o jogo. E o time do Botafogo, vários jogadores sendo substituídos por problemas de cãibra. E quando você olhava para o outro lado, lá da comissão técnica do Botafogo, uns 15 uniformizados de comissão técnica. Isso não é menosprezar Botafogo, nada disso, mas é dar força para nós desse lado. O pouco do realizado, ele tem efeito.
entendeu? Tem efeito porque é feito com carinho, com dedicação, e os garotos entenderam isso. Acredito que as vitórias que o profissional está trazendo, o futebol feminino está trazendo, está entusiasmando essa garotada. Só para você ter ideia, jogamos contra o Madureira, ganhamos de 1-0 dentro do campo do Madureira, jogamos contra o Volta Redonda, perdemos de 2-1, jogamos contra o América, você estava lá, perdemos de 1-0 e agora empatamos com o Botafogo. Então, para um clube que não tem a estrutura que esses clubes têm da base, e que uma base nossa que foi feita de um dia, de uma hora para outra, com poucos jogadores que foram aproveitados, que já estavam dentro do clube, que nós temos essa dificuldade de mantê-los dentro do clube, eles conseguiram desenvolver e estão fazendo um trabalho maravilhoso com o Cazu à frente. Agora no próximo jogo vão jogar contra o Volta Redonda lá em Volta Redonda, vão se dedicar novamente e quando terminar, o que vai acontecer? A maioria desses jogadores vão subir. Entendeu? E eles estão embaixo jogando com os juniores e quando o profissional precisa, eles sobem. Acabou agora a competição dos juniores, eles vão se incorporar ao profissional. É isso que nós fazemos no Barcelona. Até porque é dessa forma que tem que ser o futebol. É verdade, presidente. Nisso concordo totalmente contigo. Presidente Augusto Vieira, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Você que tem comandado esse Barcelona que vem com esses projetos aí, entrando no futebol feminino, chegando longe, no APG mostrando grande qualidade, surpreendendo a América e Madureira. A gente torce aí para que possa ter segmento e que essa equipe possa ir longe, quem sabe vermos. Seria até um sonho numa primeira divisão do Campeonato Carioca, seria bastante interessante. No futuro próximo, quem sabe, né? Sim, é verdade. Mas a grande vitória nossa é isso. É você ver que tem uma garotada e que não estavam em lugar nenhum e hoje tem um futuro pela frente, acreditam que podem chegar, você entendeu? No feminino, as garotas que não viam uma luz no Rio de Janeiro, sem oportunidade nenhuma, e gostariam de jogar futebol, com preconceitos de família, do meio, e nós abrimos as portas para essas garotas, e graças a Deus elas já estão tendo resultados. É um profissional que está se dedicando ao máximo, dentro de uma competição muito difícil, e que se ele conseguir passar para a segunda fase, vai ficar entre 8 melhores clubes, tirando os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, essa é a grande realidade, com um clube que trabalha, que se dedica e que tem muita dificuldade, mas é um clube que você pode contar. Daqui a alguns anos a gente vai estar nós dois na arquibancada, sentados lá e vendo os frutos que nós estamos plantando hoje. Amém, amém. Presidente, queria agradecer. Valeu, brigadão, hein? Um grande abraço e não deixa de sempre estar lá junto com a gente lá, que você é uma pessoa que começamos a admirar, tá? Fica com certo. Deus aí, um abraço a todos. E esse aí é Augusto Vieira, o português, presidente da equipe do Barcelona do Rio de Janeiro, que vem fazendo um bom trabalho. Entre os grandes resultados que conseguiu nesta Copa Rio, conseguiu uma vitória sobre o América e uma vitória sobre o Madureira, o time que está na final do feminino diante da equipe do Flamengo também, e tem demonstrado bastante qualidade, principalmente taticamente no Sub-23. Estive lá acompanhando o jogo entre Barcelona e América, e contra o Botafogo também deu muito trabalho.